Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui para levar a você, a palavra de Deus, para transmitir a você o recado do céu, Eu gostaria que você, que ainda não é inscrito, se inscrevesse nesse canal, tá bom? Se você que já que você possa compartilhar essas mensagens, tá certo? E nós vamos na palavra de hoje, que eu quero falar para você mais uma vez sobre nossas palavras, O título da mensagem é esse, o peso de nossas palavras no mundo espiritual. É exatamente isso que eu vou falar para você hoje, que o Espírito Santo me levou a falar contigo hoje, que às vezes muitas pessoas, elas deixam sair de sua boca certas palavras que muitas das vezes vão causar para ela até prejuízo, para ela e muitas das vezes para a pessoa que ela dirige a palavra. Eu falo muito que uma palavra pode levantar alguém e uma palavra pode também derrubar alguém. Às vezes tem muita gente que não dá crédito a isso, A pessoa fala, não, mas não tem importância. Eu falei brincando, Mas para o mundo espiritual, meu amigo e minha amiga, não existe essa de você falar brincando. Por exemplo, às vezes a mãe fala assim para o filho, meu filho é com perdão da palavra, Meu filho é um pestinha. Essa menina quando crescer, ela vai ser namoradeira, ela não vai ser de um rapaz só. Às vezes a mãe fala na brincadeira, Mas no mundo espiritual não existe isso, brincadeira ou não. Então o mundo espiritual, meu amigo e minha amiga, tanto na parte do bem quanto na parte do mal, ele vai trabalhar, ele vai agir de acordo com aquilo que nós confessamos. É verdade. A Bíblia fala muito sobre a língua. Tiago fala sobre isso. Provérbios fala sobre isso. O próprio Jesus falou sobre isso. Então nós não podemos ignorar e falar que não tem importância e falar que tudo eu falei na brincadeira, que tudo eu falei sem pensar. Por isso que às vezes, principalmente quando a gente está nervoso, eu sempre falo isso, várias vezes eu já falei isso, a gente até tem que procurar, se for possível, até ficar quieto, Para não deixar sair da nossa boca, às vezes sem pensar, palavras que vão ofender pessoas, palavras que futuramente vão prejudicar pessoas. Por quê? Porque o mundo espiritual, eles vão trabalhar em cima daquilo que a gente fala. É verdade. Tanto o bem quanto o mal, eles vão agir naquilo que a gente fala. Às vezes a pessoa não percebe, mas o que ela está falando de negativo, ela está dando legalidade. O que é legalidade? Poder. Ela está dando poder para que o mal venha trabalhar em cima daquilo. É verdade. Por outro lado, quando a pessoa confessa o positivo, ela está dando legalidade para Deus agir na vida dela.
Por exemplo, a pessoa que mesmo estando no momento difícil, mas ela começa a confessar palavras positivas, ela começa a falar que vai passar, ela começa a falar que ela vai sair dessa, que vai dar tudo certo. Ou seja, Deus vai trabalhar em cima daquilo, né? Futuramente ela vai ter bons frutos daquilo que ela fala. Agora, por outro lado, se a pessoa só confessa coisa ruim, só confessa coisa que não deve, às vezes naquela hora aquelas palavras não vão ter efeito, mas futuramente ela vai ter o fruto daquilo que ela plantou com a boca. Por exemplo, a pessoa começa a falar: eu vou ser uma pessoa que vou sofrer muito, eu vou ser uma pessoa que para mim vai dar tudo errado, para mim dá tudo errado. Às vezes naquela hora aquilo não vai ter efeito, mas futuramente aquilo vai ter efeito. Por quê? O mal vai trabalhar em cima daquilo. O mal vai agir em cima daquilo. Então a pessoa tem que aprender a tomar cuidado, meu amigo e minha amiga, com o que fala. Eu tenho mais de um vídeo nesse canal falando sobre as nossas palavras. Tudo dirigido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas não estão dominando a língua. Tiago fala isso. Que a língua ela é um órgão tão pequenininho, mas ela pode causar prejuízos, danos na vida de pessoas ou na vida da própria pessoa. É como uma fagulha, né? Um palito de fósforo que você acende numa floresta que tem mato seco, né? Vai causar uma fogueira, um incêndio. É como você acender um fósforo num monte de papel molhado com álcool ou com gasolina, aquilo vai pegar fogo. Tem pessoas que destruíram vida de outros por causa de uma palavra. Por exemplo, às vezes a mulher ela não dá certo no relacionamento com um determinado rapaz, aí ela fala para o rapaz assim: você não deu certo comigo, você não vai dar certo com ninguém. E dali em diante a vida do rapaz passa a ser um inferno. Por quê? Porque o mundo espiritual vai estar trabalhando naquilo. É que nem os pastores macumbeiros. Tem muito pastor macumbeiro, né? Que fica jogando praga em cima dos outros. Tem muitos crentes macumbeiros que falam assim: olha, porque Deus vai pesar a mão em você, você vai ficar em cima de uma cama. Você não vai dormir à noite. Se você não fizer isso, você sofrerá o castigo. E aquilo acaba acontecendo. Por quê? Não é porque Deus fez aquilo acontecer, de jeito nenhum. Mas é porque foi o mal que escutou o pastor macumbeiro ou crente macumbeiro falando aquilo e fez aquilo acontecer. Da mesma maneira no mundo espiritual do lado do bem. Às vezes a vida da pessoa não pode estar muito bem. Mas se a pessoa começar a falar o que é bom, começar a falar o que é certo, começar a falar o que é correto, com certeza Deus vai trabalhar em cima daquilo. E mesmo a vida da pessoa não estando tão boa, Deus começa a trabalhar que aquilo que a pessoa começa a confessar futuramente começa a ficar bom. Por quê? Por aquilo que ela confessou, né? Por aquilo que ela disse. Então, a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 17, é a nossa lição de hoje. 1 Reis 17, o Elias ele estava diante do Acabe, né? O Elias ele estava diante do rei Acabe. Acabe era um rei mau, né? Dominado por uma mulher cruel chamada Jezabel.
E o Elias, ele estava diante do rei Acabe, e ele falou para o rei Acabe que durante um tempo não iria chover ali. O Elias chegou diante do Acabe e falou assim: olha, vive o Senhor, cuja face eu estou, ou seja, em outras palavras, Deus é minha testemunha, diante de Deus eu falo isso. Foi assim que Elias, ele falou, interpretando, traduzindo. Ele falou: olha, vive o Senhor, ou seja, Deus é minha testemunha, diante de Deus eu estou falando isso para você, que durante tantos anos não haverá chuva sobre essa terra. Meu amigo e minha amiga, e assim aconteceu. Está lá em 1 Reis 17:1, a palavra de Deus diz assim, ó: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, vive o Senhor, perante cujo a face estou, que não haverá orvalho, nem chuva durante esses anos, preste bem atenção, segundo a minha palavra. Ou seja, Elias não falou para o Acabe assim, ó, assim diz o Senhor, que não vai chover. Não, Elias não falou assim para o Acabe. O Elias, ele simplesmente falou: vive o Senhor, ou seja, Deus é minha testemunha. Diante de Deus eu falo isso para você, que durante esses anos não vai chover, segundo a minha palavra. Ou seja, segundo aquilo que eu estou falando. Eu estou falando que não vai chover. O Elias disse isso, na autoridade do poder de Deus. Meu amigo e minha amiga, e assim foi. Durante um tempo aquela terra houve seca. Ministro, mas o Elias foi cruel. Deus foi cruel. Não foi. Deus queria ensinar uma lição para o Acabe. Estava repreendendo o rei Acabe. Deus queria que o Acabe se humilhasse, se arrependesse da sua maldade. Mas infelizmente o Acabe ele sempre procedeu mal, foi dominado por Jezabel. Então, segundo a palavra do profeta Elias, não choveu durante um tempo naquele lugar. Agora eu pergunto para você, quem trabalhou em cima disso? Foi Deus, para mostrar que Ele era Deus, usando do teu servo, o profeta Elias. Durante um tempo não caiu uma gota sequer de orvalho, nem uma garoa, aconteceu. Aí depois que passou esses anos, o Elias ele orou, para a chuva descer novamente, e a chuva desceu. Mas o que eu quero que você entenda foi a palavra de Elias, claro, por direção de Deus, Elias não falou aquilo para se mostrar. Por direção de Deus, o Elias ele profetizou, ele determinou que durante aquele tempo não iria chover. E assim foi. Então, meu amigo e minha amiga, é uma coisa para a gente meditar, é uma coisa para a gente refletir, que às vezes você está colhendo o resultado hoje daquilo que você muitas das vezes falou no passado. Talvez você fale assim: mas ministro, eu até esqueci do que eu falei, mas o mundo espiritual não esquece. Se aquilo que você confessou ruim lá no passado, o diabo está trabalhando em cima daquilo. E se você não reverter, vai continuar. Se você não começar a mudar isso, não começar a plantar com a sua boca palavras boas, repreender esse mal, quebrar essa maldição, isso vai continuar. Isso vai continuar.
Por outro lado, talvez tem coisas positivas que você confessou lá atrás, que talvez você nem se lembre, mas você hoje está vendo o bem que você está recebendo de Deus, porque Deus trabalhou em cima daquilo, por causa daquilo que você confessou lá atrás. Então, meu amigo e minha amiga, vigie, cuidado com o que você confessa. Confesse coisas boas. Mesmo a situação não estando tão boa, mesmo o momento não estando assim do jeito que deveria estar, mas confesse o que é bom. Eu aprendo muito com a sunamita, né, que a gente conhece tanto, que ela não podia ter filhos, e o profeta Eliseu, que era sucessor de Elias, profetizou que ela iria ter um filho. Olha só a palavra do homem de Deus aí, de novo. O profeta Eliseu profetizou que em um determinado tempo a sunamita iria engravidar. E foi o que aconteceu. Só que aconteceu que no período de tempo, a criança já estava grande, o filho dela veio a falecer. Mas o que me chama a atenção é que ela não confessou com a boca derrota. Quando o marido perguntou para ela, questionou ela, mulher, por que você vai ao profeta? Hoje não é sábado, nem lua nova. E ela virou para o marido dela e falou, tudo vai bem. E não estava bem, o filho dela estava morto, né? Tudo não estava bem. Mas ela não deixou confessar, não confessou palavras erradas. E ela colheu o fruto daquilo que ela não deixou, daquilo que ela confessou. Não estava bem naquela hora, mas ficou bem. Por quê? A Bíblia diz que ela chegou diante de Eliseu, ela desabafou, falou com o profeta orou sobre a criança e a criança ressuscitou. Ou seja, naquela hora não estava bem, mas ficou. É o que eu quero que você entenda, meu amigo e minha amiga. Talvez não está bem agora na sua vida, mas se você começar a confessar o que é bom, o que vai acontecer? Deus vai trabalhar em cima daquilo e vai ficar bem. Agora, se você confessar o que é mal, não está mal, mas você começa a confessar o que é mal, o diabo vai trabalhar em cima daquilo e vai ficar mal. Então, cuidado, meu amigo e minha amiga. Cuidado com o que você confessa. Aqui na cidade onde eu moro, na região, tem uma rodovia que chama Rodovia da Morte. Olha que nome que o povo deu para essa, nome não, né? Apelido que as pessoas deu para essa rodovia. Rodovia da Morte. E eu não preciso te falar quantos acidentes com morte, quantas pessoas já perderam a sua vida nessa rodovia. Não preciso te falar, não dá nem para contar. Então, meu amigo e minha amiga, cuidado. Ah, ministro, meu filho é um pestinha, meu filho é uma praguinha. Muda isso. Você não sabe o que é praga. Lê Apocalipse que você vai ver o que é praga. Tá? Lê a palavra de Deus que você vai entender o que é peste. Peste é tudo de ruim. Peste são doenças, enfermidades. Pragas também. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Cuidado. Tá bom? Provérbios 18, 21 diz assim, para a gente encerrar. Porque a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá dos seus frutos. Não é eu que estou falando, é a palavra. Então, o que é comer dos frutos? Um fruto, ele é o quê? É resultado. O que são frutos? Quando a Bíblia fala frutos, ela está querendo dizer resultados. E você observa que a Bíblia começa dizendo o quê? A pessoa vai colher, ou seja, aquilo que ela confessa, ainda que naquela hora não aconteça nada, mas é uma semente que ela está plantando que ela vai colher. Talvez você está vivendo hoje o resultado daquilo que você falou. Cuidado. Se você confessa o que é bom, você também vai viver o resultado do que você fala. Então, cuidado. Tá bom? Fique com essa palavra.
Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.